Quando eu penso em Jesus, na bondade em seu amor, sinto dentro de minha alma o perfume de uma flor. Sinto dentro de minha alma o perfume de uma flor. Estas flores que eu plantei na seara de Jesus, eu estou colhendo agora como restes de luz. Eu estou colhendo agora como restes de luz. Aprendemos a amar e a sofrer. Vou ler aqui. Isso. Então, antes da Alexandre fazer a prece, eu vou ler uma passagem do livro Meditações Diárias, de psicografia do Chico Xavier, né, pelo Espírito de Emmanuel. Questão de valor. Ninguém pode alegar insignificância ou desvalia para fugir aos deveres que lhe competem na obra de elevação do mundo. A pedra quase impermeável serve aos alicerces. A areia áspera é valioso elemento na construção. O remédio amargo é instrumento de cura. O mal de agora pode ser simplesmente um véu de sombra ocultando o bem de amanhã. Há pessoas que se confessam inaptas ou imperfeitas para qualquer serviço do Evangelho. Entretanto, apenas se esquecem de que a direção entre os filhos da fé não pertence à vontade humana. O bloco de mármore perdido no matagal é simples calhau sem valor, mas nas mãos do artista é a fonte de que sairá a obra-prima. Uma enxada ao abandono é traste inútil, mas nos braços do bom lavrador é precioso instrumento do nosso pão. O pântano em si é pestilência e ruína, mas se recebe a assistência do produtor, dá lugar a vegetais que nos enriquecem a vida. Um fio de cobre perdido na via pública é resíduo destinado à lata de lixo, mas se for ligado entre a usina e a lâmpada, é o condutor imponente da luz e da energia que sustenta o progresso. Se contarmos exclusivamente conosco, na realidade, somos meros átomos pensantes, mas se aceitarmos a direção de Jesus para a nossa vida, a nossa experiência será indubitavelmente rica de bênçãos do Divino Mestre. Pelo nosso passado, somos simples sombras, mas se o nosso presente procure manter-se com o Cristo, nossa bússola indicará os horizontes da verdadeira luz em nosso favor. Não te consideres tão somente pelo que és. Vejamos-nos em companhia do Cristo, para que o Cristo esteja em nós. O zero à esquerda do número será sempre nada, mas à direita do algarismo é valor substancial em ascensão crescente para o infinito. Lembremos-nos de que Jesus é a divina unidade e situemos nossa existência à direita do nosso Senhor e Mestre. Então, que a gente não possa fugir ao trabalho da seara do nosso Mestre Jesus, né? É isso aí, meus irmãos. Boa noite a todos, né? Vamos elevar os nossos pensamentos a Jesus, a espiritualidade, pedindo aí, né, força e coragem, né, para todas as pessoas que perderam, né, entes queridos, ou que tem algum familiar, algum amigo internado, né, tanta gente que está sofrendo, né, com essa pandemia, Gustavo, enfim, né, tantas pessoas que a gente nos pedem, né, que a gente também faça oração por elas, que nesse momento,
todos eles, encarnados e desencarnados, possam estar recebendo as nossas vibrações, enfim, todas os nossos bons pensamentos nesse momento. Em nome de Jesus Cristo, de Deus Todo-Poderoso, de Maria Santíssima, da espiritualidade amiga e protetora do Divino Espírito Santo, nosso grupo espírita tão amado. Agradecemos, Senhor, por essa oportunidade de nos conectarmos a Ti, possamos refletir e aprender um pouco mais sobre Tuas verdades eternas, que nosso irmão também possa ser inspirado, possa ser conduzido na tarefa da noite. Enfim, Senhor, muito obrigado por mais essa oportunidade. Graças a Deus. Graças a Deus. Bom, gente, a gente vai continuar o que da semana passada, né? Um pouco, e vai continuar também depois entrar no outro tema novo. Que novo não, né? É do mesmo capítulo, é só mais uma análise particular de que Allan Kardec fala sobre o assunto, né? Que é a influência dos espíritos no mundo corpóreo, né? Então, nós sabemos que a influência deles é gigante e é uma influência que a gente não vê, e por isso ela se torna, às vezes, não é bem o termo, não é bem perigoso, não. É uma influência que a gente precisa estar atento para a gente não cair em cilada, né? Porque tem influência dos dois lados, né? Um lado para que a gente faça realmente a coisa certa, e uma influência que quer que a gente acredite que está fazendo a coisa certa, mas está indo pelo caminho errado, né? Pergunta 468. Renunciam às suas tentativas os espíritos cuja influência a vontade do homem repele? Que querias que fizessem? Quando nada consegue, abandona o campo. Entretanto, fica à espreita de um momento propício, como o gato que tocai o rato, né? O que ele quer dizer com isso? Que muitas vezes os espíritos bons tentam nos passar conselhos, e aí o que acontece? A gente repele esses conselhos por interesse pessoal, porque a gente quer realmente fazer aquilo, então não interessa. Mas aí, claro que nessa situação os espíritos não tem como agir, né? Mas eles nunca abandonam, né? É isso que a gente precisa sempre lembrar. O assassino, quando vai puxar o gatilho, né? O homem que vai pular de um prédio, ou qualquer outra situação que a gente se encontre por aí afora, os espíritos sempre estão presentes ali, até o último momento, sempre tentando influenciar e tentam achar o momento propício, né? E impedir que algo aconteça. Às vezes é quebrar uma perna, às vezes é um carro que estraga, sabe? Às vezes é um telefone que toca. Então, tudo isso ajuda ao espírito a se modificar e a mudar o seu rumo ali. Então, eles ficam achando o momento propício, como o gato que tocar o rato. Pergunta 469. Por que meio podemos neutralizar a influência dos maus espíritos? Praticando o bem e pondo em Deus toda a vossa confiança. Repelireis a influência dos espíritos inferiores e aniquilareis o império que desejem ter sobre vós. Guardai-vos de atender às sugestões dos espíritos que vos suscitam maus pensamentos, que sopram a discórdia entre vós outros e que vos insuflam as paixões más. Desconfiai especialmente dos que vos exaltam orgulho, pois que esses vos assaltam pelo lado fraco. Essa razão, porque Jesus, na oração dominical, vos ensinou a dizer: Senhor, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, né? O que ele quer dizer? Que a gente, o grande meio de neutralizar os maus espíritos, não vai existir nenhum tipo de mandiga, de amuleto, né? Como a gente vê nos filmes, de poder mágico. Não existe. O grande poder que afasta os espíritos é nós não pensarmos iguais a eles. Nós não agimos iguais a eles, né? A gente agir de uma forma diferente.
Isso é a única coisa que realmente os afasta. Não existe exorcismo, como a gente vê na televisão, sabe? Não existe poderes, né, fantásticos que possa acontecer isso, né? Então a gente sabe que quando nós agimos diferente dos espíritos que estão nos acompanhando, eles vão embora. A gente não acabou de ler aí que os bons espíritos, quando eles não são escutados, eles se afastam. Então, por que isso? Porque nós não estamos agindo conforme o mesmo pensamento deles. A diferença é que os bons espíritos se afastam e quando eles voltam, ficam esperando o momento para nos ajudar, né? Eles não perdem a esperança que nós tenhamos jeito, que vamos crescer. Enquanto que os maus espíritos, eles se afastam e esperam o momento que a gente vai falir novamente, cair de novo, né? Então eles ficam nesse momento, como nós vamos explicar, eles ficam nessa expectativa da nossa falha, porque para eles é interessante por vários motivos, né? Primeiro, que não é interessante que a gente cresça. Segundo, que não é interessante que eles percam o amigo, né? Esse detalhe também, a gente esquece disso. A gente esquece que muitos desses espíritos fazem isso, nem é por maldade, mas porque eles querem que a gente permaneça como amigos deles, né? Às vezes nós fomos alcoólatras durante grande parte da vida, e esse alcoolismo a gente não tem só com os amigos encarnados, nós temos com os amigos desencarnados também. E os amigos, tanto os amigos encarnados quanto os desencarnados, ficam chateados porque a gente não participa mais daquela amizade. E aí, o que é que eles fazem? Eles tentam, de todas as formas, fazer a gente voltar a praticar o vício, não porque é maldade que eles estão fazendo com a gente, mas porque eles sentem falta da velha amizade, né? Então, tem isso também. Às vezes a gente esquece dessa situação. 470. Elcio, Oi. Aqui quando ele fala praticando o bem, né, de que forma a gente pode neutralizar essa prática do bem, se a gente entender que até os encarnados, né, a gente vai pelos exemplos, assim, você quando convive com uma pessoa, assim, né, você vê aquela pessoa praticando tanta coisa boa, fazendo tanta coisa boa, a gente acaba assim, poxa, né, o que tem de diferente nessa pessoa, que ela só faz isso, tal, então isso deve dar certo, né? Eu acredito que os espíritos inferiores, né, que estão lá na obsessão, no mal, junto daquela pessoa encarnada, se a gente ficar, como você falou, né, exorcismo, ou tentando, né, só pedindo para afastar da gente aquele espírito, isso não vai funcionar, né? Porque ele fala aqui da prática do bem. Então, se esse espírito ele visualiza que eu estou orando por ele, estou pedindo que aquele irmão encontre um caminho, né? É como a gente faz o trabalho lá na sexta-feira, né, que eu frequentava, né, da gente pedir por aqueles irmãos que chegam lá, né? Ou seja, orando, ele deve pensar assim, olha, o que essa pessoa tanto pede por mim, tanto, né, estou aqui apurrinhando, tal, e ela só está pedindo, né? Isso vai fazendo também, vai doutrinando, né? Vai educando esse espírito, ele vai percebendo que tem algo diferente, né? Ao passo que se a gente fica, como você falou, né, desejando o mal, entrando na mesma sintonia do mal, aí a coisa não vai funcionar, né? E quando essa frase que falou aqui do Pai Nosso, né? Afastai-me de mim a tentar o mal, né? Livrai-me de toda tentação, né? Me livrai-nos do mal, né? Aí esses espíritos, na verdade, eles vão atentando a gente pelo orgulho, vaidade, né? Só busca as nossas fraquezas, né? Busca as nossas fraquezas, né? Vai só colocando a gente para. Então, quando a gente pede isso para não ceder essa tentação, né? E que Deus conceda o benefício de afastar aquele irmão, né? Na verdade, para que ele possa ser encaminhado para os amigos de tratamento, que ele possa ser levado às casas possam fazer a educação do espírito mesmo, eu acredito que a gente vai estar ajudando, né?
É isso mesmo, Alessandra. Na verdade, o nosso esforço pessoal em nos melhorar também ajuda os espíritos também. Porque a gente sabe que não é simples a gente sair do nosso estado de imperfeição. Então, quando eles veem um esforço particular de cada um de nós de conseguir vencer os nossos próprios problemas, até aqueles espíritos que estão ao nosso lado nos acompanhando, eles começam a observar que tem jeito a coisa, né? Se a gente que eles estão obsidiando está conseguindo fazer, eles também têm jeito, né? Porque a verdade é a seguinte, o mal é uma coisa assim meio relativa, né? Kardec ele era muito claro nisso. É muito difícil você ter alguém muito malvado e é muito difícil você ter alguém muito bondoso, né? A verdade, você fica no meio termo. Então, a humanidade ela é composta de pessoas que estão no meio termo. Então, as pessoas praticam aquilo por vários motivos, né? Porque ela praticando aquilo, ela consegue entrar num grupo, no mundo espiritual, que vai ajudar a uma coisa que ela queria. E o que ela queria? Queria se vingar de alguém que lhe fez mal. Então, ela começa a trabalhar para o grupo e, em troca, o grupo vai ajudá-la a vingar ela de alguma forma, né? E aí, para isso, ela colabora. Então, na realidade, ela faz o mal, mas ela percebe que começa a fazer uma coisa errada. E aí, quando ela vê alguém se modificar, ela começa a questionar, né, o trabalho que ela faz. E aí você observa na literatura espírita que é nesses momentos que os espíritos vão e conseguem retirar esses grupos de espíritos, porque eles começam a duvidar do que eles estão fazendo, e aí fica mais fácil isso, né? Naturalmente que para alguns é mais rápido esse entendimento, para outros eles se fecham de tal forma que é mais complicado, para alguns só um trabalho secular mesmo para poder sair daquilo, né? E por aí vai. Pergunta 470. Os espíritos que ao mal procuram induzir-nos e que põem assim em prova a nossa firmeza no bem, procede desse modo cumprindo missão? E se assim cabe-lhe alguma responsabilidade? A nenhum espírito é dada a missão de praticar o mal. Aquele que o faz, fala por conta própria, sujeitando-se, portanto, às consequências. Pode Deus permitir que assim proceda, para vos experimentar. Nunca, porém, lhe determina tal procedimento. Compete-vos, pois, repeli-lo. Né? O que ele está querendo falar com isso? Ele quer dizer que é aquela frase de Jesus, o escândalo tem que vir, ou seja, os acontecimentos complicados da vida, eles têm que vir, né? E nem sempre as dificuldades da vida elas são causadas pelas coisas naturais, né? As coisas naturais que a gente tem chuva, sabe? Coisas normais do dia a dia, contratempos que são normais, que você não foi ninguém que quis que acontecesse aquilo, né? Às vezes você vai pegar um avião e ter um acidente na estrada, um engarrafamento, e aí você perde o avião. Então, o que a gente quer dizer? Que não foi feito por nenhum espírito mal, mas algumas situações são feitas calculadamente para que as coisas deem errado, né? E aí, essa prova pela qual nós vamos ter que passar não significa, né, que aquele espírito, a missão dele tenha sido isso, não. É aquilo que Jesus falava, o escândalo tem que vir. Agora, ai daquele pelo qual o escândalo vem, ou seja, a pessoa vai ter que assumir a responsabilidade, né? Vai ter que assumir a responsabilidade. Item 471. Quando experimentamos uma sensação de angústia, de ansiedade indefinível ou de íntima satisfação, sem que lhe conheçamos a causa, devemos atribuí-la unicamente a uma disposição física? É quase sempre efeito das comunicações em que inconscientemente entrais com os espíritos, ou da que com eles estiveste durante o sono, né? Então, ele está falando aqui daquelas sensações que a gente tem realmente de angústia, de ansiedade, né? Naturalmente que a gente tem essas sensações pelas
várias situações da nossa própria vida, né? Às vezes a gente se sente angustiado, ansioso por acontecimentos que ainda vão acontecer, que a gente não tem a mínima ideia. A gente se prepara para aquilo. Mas também tem uma influência espiritual para isso, né? Muitos espíritos também que se sentem tristes se aproximam de nós e a gente capta essas informações, né? A gente capta esses sentimentos. Acho tão interessante, às vezes, a gente capta sentimentos de pessoas que estão a quilômetros de distância da gente, né? A gente sente quando a pessoa está triste, sente quando a pessoa está alegre. Isso nos influencia também. Acho muito interessante esse sentimento e essa percepção. Agora, a gente também precisa aprender a se controlar, né? Tem que ter um equilíbrio. Por isso que o médium ele tem todo um trabalho que é para você conseguir esse equilíbrio, né? Você não pode se deixar envolver nesse sentimento, que muitas vezes é bem claro que não pertence a você, ao médium, né? Você acabou de chegar no centro super feliz, tudo está dando certo na sua vida, e aí você fica com uma angústia, parece que o mundo vai acabar. Claro que esse sentimento não é seu. E aí o médium tem que saber se equilibrar, se controlar. E aí vem o trabalho, né, do dia a dia, que é o controle emocional. Pergunta 472. Os espíritos que procuram atrair-nos para o mal se limitam a aproveitar as circunstâncias em que nos achamos ou podem também criá-las, né? Aproveita as circunstâncias ocorrentes, mas também costumam criá-las, impelindo-vos, malgrado vosso, para aquilo que cobiçais. Assim, por exemplo, enquanto o homem no seu caminho certa quantia. Não penses terem sido os espíritos que a trouxeram para ali, mas eles podem inspirar o homem a ideia de tomar aquela direção e sugerir de depois a de se apoderar da importância achada. Enquanto outros lhe sugerem a de restituir o dinheiro ao seu legítimo dono, o mesmo se dá com relação a todas as demais tentações. O que ele quer, assim, claro que é mais fácil, né, você aproveitar das circunstâncias que está ali. Então, você, quando vai fazer algo, o mundo espiritual se aproveita das circunstâncias. Mas, naturalmente, que ele também pode criar, tanto o bem quanto o mal também pode criar as circunstâncias, né? E, às vezes, as circunstâncias são criadas sem que a gente perceba. A gente não consegue perceber o alcance. Então, é muito comum isso, é impressionante, né? A pessoa vai no bar, beber lá com os amigos, e, de repente, do nada, um mata o outro lá, né? Isso é uma situação muito comum, né? Naturalmente que a pandemia fez diminuir isso, mas era muito comum. Você reunia com os amigos, normal, sem problema nenhum, ia para a mesa do bar, daqui a pouco um puxava um revólver, puxava uma faca, tinha uma discussão, algo que não estava muito bem esclarecido. Então, uma circunstância boba, simples, aconteceu isso. Às vezes, as pessoas também não estavam nem pensando em tomar determinada decisão. Elas chegam na frente do local em que elas se encontravam e ali decidem tomar essa decisão, né? É outra coisa comum, às vezes, o marido... É mais comum o homem, né? Que quando se separa da mulher, não aceita muito bem a separação. Às vezes ele vai conversar com a mulher lá no local, mas ali ele não foi com a intenção de matar. Mas aí, de repente, ele toma essa decisão, naturalmente que inflado pelos espíritos, mas a gente não pode colocar a culpa só nos espíritos, né? Naturalmente que não. Os espíritos só aproveitam de uma falha que já é existente. Isso é bem claro, né? Se o homem não tivesse essa falha, ele não faria isso. Mas aí aproveita de uma falha e é como se você só desse um empurrãozinho, né? E esse empurrãozinho, a pessoa comete o crime. Então a gente tem que ficar sempre alerta. Isso é uma coisa que a gente precisa ficar sempre alerta. Inclusive nas coisas que parecem banais, a gente tem que ficar alerta, né? A gente sempre vai estar ali numa situação
é complicado. É aquilo que diz sempre, né? A gente sempre lê, né? Nas obras espíritas, principalmente, né? O orai e vigiai, né? A gente tem as nossas predisposições, né? Para vários pecados, né? Os nossos pecados prediletos. Os espíritos que nos acompanham conhecem isso, né? Aquilo que a gente já está no nosso dia a dia, né? Que a gente capitula, né? naquele erro, naquela falha, né? Como você falou. É uma luta constante, né? A gente domar esse tipo de sentimento e não se deixar se levar pelas situações, né? Quando a gente perceber que a gente está entrando naquela armadilha, né? Você pensar assim, poxa, eu não posso mais agir dessa forma ou reagir dessa forma, né? Será que tem alguém me influenciando aqui? Será que isso, né? Então você já ficar atento, né? A esse tipo de coisa, né? Esse tipo de sugestão de pensamento que às vezes vem, né, na cabeça da gente, para a gente tomar certas atitudes, né? Então é orar e vigiar mesmo. Já passar para outro capítulo aqui, que são os processos, né? Que é a influência que chama de processos, mas na realidade é um processo de subjugação, né? Porque o processo de possessão, Kardec ele explica muito bem essa situação. Não existe a possessão, né? Possessão seria quando você toma posse. Então, a possessão ela indica que o espírito tomou conta daquela situação e não tem mais jeito. Não, é o contrário, né? O espírito que habita o corpo, ele se deixa levar, né? Quando ele decide não agir mais, o outro não tem mais acesso. Então, é uma coisa importante a gente lembrar, para a gente poder ficar bem claro, né? Pergunta 473. Pode um espírito tomar temporariamente o invólucro corporal de uma pessoa viva, isto é, introduzir-se no corpo animado e obrar em lugar do outro que se acha encarnado neste corpo? O espírito não entra em um corpo como entra numa casa. Identifica-se com o espírito encarnado, cujos defeitos e qualidades sejam os mesmos que os seus, a fim de obrar conjuntamente com ele. Mas o encarnado é sempre quem atua, conforme quer, sobre a matéria de que se acha revestido. O espírito não pode substituir-se ao que está encarnado. Por isso que este terá que permanecer ligado ao seu corpo até o termo fixado para a sua existência material. Isso é importante a gente lembrar como funciona o processo da encarnação, né? A encarnação não é um processo que você sai na rua, aluga uma bicicleta, que seria o corpo, e saia pedalando por aí. Não funciona assim. A encarnação é um processo em que, lá, quando começa o processo de divisão, né, da célula, do óvulo, lá, o espírito ele se liga a isso, né, a esse processo. Então, o perispírito ele se liga lá naquele instante. Por que ele se liga lá naquele processo, quando ocorre a fecundação? Porque nesse instante é uma célula só. Então, a partir dali, naquele momento, é muito fácil ele fazer essa ligação. Então, ele se liga dali, e à medida que a célula vai reproduzindo, né, como o espírito já está ligado naquela célula, ele vai se ligando às outras células também. O perispírito vai se ligando às outras células. E aí o corpo vai se formando, né, até a gente ver um corpo com 9 meses, e aí todo aquele corpo, as células, o perispírito está ligado em todas as células. Aí você imagine só, como que é possível um outro corpo, né, tirar o outro. Primeiro, como é que você vai tirar um espírito com o perispírito ligado em todas as células? Não é um processo que você chega, né, e você puxa o espírito assim. Não, você não faz isso. Ele está ligado em todas as células, não é uma coisa assim, né? E depois você tira, como é que você vai fazer a ligação com o outro ali naquele corpo? Primeiro que quando você puxa, você já mata o corpo, automaticamente, né? Mas supondo que você não matasse o corpo, fosse tentar ligar, você não consegue. Como é que você vai ligar o seu perispírito em trilhões de células? Não funciona dessa forma, né? Você só consegue fazer essa ligação
lá no início, na fecundação. Na fecundação você consegue, porque ali tem nada, é uma célula só. E aí, quando você faz a ligação, ela vai se dividindo, ela vai se ligando novamente. O perispírito vai se ligando às outras divisões que vai acontecendo. Então, por aí, a gente já entende que tem essa de entrar no corpo. Não tem como isso. Não existe. Agora, como que o espírito ele manipula o corpo, né? Quando a gente vê com o médium o Chico lá com a sua psicografia, por aí vai. Ele manipula assim. Ele passa a informação para o espírito e o espírito que habita aquele corpo vai reagir, né? Vai escrever. Então, tudo que o espírito pedir ao outro espírito, o outro espírito pede ao corpo que faz, comanda o corpo fazendo. Então, é por isso que a gente fala, né, que o médium, ele sempre participa. Não, porque ele está no processo de subjugação, de não sei o quê. Ali é o espírito que atua sobre o outro espírito que vai fazer aquilo. Agora, por que ele faz certas situações humilhantes, né? Aí vem uma outra questão. A situação humilhante acontece por causa da consciência culpada. Né? A consciência culpada, o espírito, ele no processo de punição dele mesmo, ele deixa que o outro haja daquela forma para auto-punir. A gente pode ter um livro lá de processo, esqueci o nome agora, em que ele transforma o perispírito de uma pessoa comum num espírito de um animal. Né? Fugiu o nome aqui agora. Zoantropia. Isso, exatamente. E aí, como é que funciona, né? Tem gente que lê aquilo e fica assustado. Não precisa ficar assustado. Ele não vai chegar para qualquer um de nós e falar, não, você vai virar um lobo, uma cobra, sei lá. Não, não vai acontecer. Ele só consegue fazer aquilo porque ele chamava as pessoas que tinham cometido crimes, a consciência culpada, colocava a vítima ali, a vítima acusava cada vez mais, a pessoa entrava em parafuso pelos crimes que ela realmente havia feito. E aí, o que acontece nesse momento? Ele ia lá e acusava, e falava. Porque você errou, você é isso, você é um monstro, você não sei o que lá. E aí, dependendo do crime que ele havia feito, ele tentava alinhar o crime com o animal que a pessoa ia se transformar. A pessoa se deixava levar porque ela acreditava assim, não, porque você traiu muita gente, você mentiu, as pessoas acreditam em você é uma cobra, e não sei o quê. E aí começa a induzir o cara com consciência culpada, realmente, roubou muita gente, mentiu, deixou um monte de família morrendo de fome, e aquilo vai perturbando a mente da criatura e ela se deixa levar, e ela mesmo vai se moldando o perispírito e levando aquilo. Naturalmente que tem uma força magnética que ajuda a empurrar, mas a magnética por si só não consegue fazer isso. Precisa que o espírito também tome a decisão de transformar o seu perispírito num perispírito de uma cobra, no formato de uma cobra, né? Não basta, não é, a gente imagina assim, não, porque ele tem uma força magnética que vai conseguir levar. Não, peraí. Isso tem limite. Na verdade, ele só dá um empurrãozinho. Ele vai empurrando, né? Ele vai tipo que cerceando e o espírito já está querendo mesmo se afundar no buraco, aí é mais fácil, né? Tudo é mais fácil. Então é importante a gente lembrar isso. Faz parte para a gente não ficar assustado e saber que não tem esse problema do espírito tomar o nosso corpo e levar embora e a gente ficar sem nada. Desculpa, eu já achei que tivesse acabado. Não, pode falar. Outra coisa que corrobora, né, com o que você falou, né, tanto é assim, né, como você está dizendo, que quando a gente está em desdobramento, né, durante o sono, né, que o nosso espírito ele sai do corpo, né, essa saída, os próprios espíritos, né, desencarnados, quando a gente se adentra em um lugar, eles reconhecem a gente através daquele cordão fluídico que a gente mantém conectado ao corpo. Tão forte é esse processo de enlace, né,
Então, esse enlace, mesmo quando o espírito sai durante o sono, né, para fazer uma visita, ele pode até ir à colônia espiritual, né, outros lugares, mas aquele contato fluídico, né, que ele tem com o corpo, aquilo é mantido através desse cordão, tipo um cordão umbilical, né? Só que fluídico. Então, em momento algum, você estando encarnado, você vai ter uma desconexão completa do seu corpo. Então, sempre você tem esse laço aí para, digamos assim, uma garantia, né? Que não vai vir outro espírito e vai achar vago. Não, o cara está dormindo, então eu posso chegar ali e tomar conta. Não é assim, né? Então, Alexandre, é isso mesmo, não funciona mesmo assim, não é tão... É por isso que a morte é difícil também, né? A morte não é uma coisa que você consegue romper esse elo, não é fácil também, não. Como eu falei, você não consegue arrancar o espírito do corpo. Não é assim. Então, por isso que morrer não é fácil, né? Morrer não é tão cedo. A pessoa, para morrer, ela tem que querer morrer. É que nem a gente fala, né? Não é assim, a morte aconteceu. Não. O cara tem que querer morrer, ou o corpo já não aguenta mais, aí é outra situação. Mas, em outra situação, a morte tem que ser provocada. Não funciona... Se não for provocada, não morre, não. Sabe? A pessoa fica querendo... Ele morre, mas não desencarna. É. Continua preso ali, né? É isso aí. Não é, por isso que não é fácil. Morre, mas ele fica preso ali. Não, o que eu quero dizer, assim, que para você, a gente acha que eu vou deitar numa cama e aí eu vou desencarnar ali, não. Você, para desencarnar, se não for quando você tiver com uma certa idade, né, ou doente, em que os laços são tão fracos já, que aí realmente só você, um pouquinho de esforço, você já rompe os laços, aí é uma coisa diferente. Fora uma situação como essa, para você desencarnar, tem que fazer acontecer, senão não morre, não. Não adianta... Tem técnicos, né? Do jeito que tem técnicos para promover a reencarnação, né? A encarnação do espírito, fazer aquela junção ali no momento da fecundação. Tem espíritos especializados nisso, tem espíritos especializados no desencarne, que vem ajudar no desencarne de algumas pessoas. Sim, exatamente. Não é todo mundo que tem essa capacidade de se desligar sozinho e... Não, ninguém... A maioria não tem, né? Porque não está habituada ao mundo espiritual, à convivência, né? O médium espírita, ele tem mais facilidade, porque geralmente ele foi treinado ao longo da sua existência. Então, para ele é mais fácil isso, né? Do que uma pessoa que não tem essa capacidade. Mas não significa que você não precisa ser um médium espírita. Você pode ser médium. Tem médium na igreja católica, na igreja evangélica, na Umbanda. Tem várias pessoas que têm um contato muito forte com o mundo espiritual e elas têm essa facilidade de poder se desligar do corpo, né? Mas eu acho que o mais importante nem é se desligar do corpo, você tem uma consciência já pronta do que você está, apesar de você ficar espantado ainda com coisas, mas você tem uma consciência. Isso ajuda muito a você sair do zero, né? Você desencarna. Pergunta 474. Desde que há possessão propriamente dita, isto é, coabitação de dois espíritos no mesmo corpo, pode a alma ficar na dependência de outro espírito, de modo a se achar subjugada, obsidiada, ao ponto de a sua vontade vir a achar-se, de certa maneira, paralisada? Sem dúvidas, e são esses os verdadeiros processos. Mas é preciso saibas que essa dominação não se efetua nunca sem que aquele que a sofre consinta, quer por sua fraqueza, quer por desejá-la. Muitos epiléticos ou loucos, que mais necessitavam de médico de que de exorcismos, têm sido tomados por possessos. O vocábulo possesso, na sua acepção vulgar, supõe a existência de demônios, isto é, uma categoria de seres maus por natureza, e a coabitação de um desses seres com a alma de um indivíduo no seu corpo.
pois que nesse sentido não há demônios e que dois espíritos não podem habitar simultaneamente o mesmo corpo. Não há processos na conformidade da ideia a que essa palavra se acha associada. O termo processo só se deve admitir como exprimido a dependência absoluta em que uma alma pode achar-se com relação a espíritos imperfeitos que a subjuguem. Foi aquilo que nós falamos, né? A subjugação acontece ou porque o espírito tem uma fraqueza moral que se deixa levar por aquilo, ou porque ele também deseja aquilo também, né? Eu li um texto, não me lembro qual foi o autor da literatura portuguesa, e nesse texto é interessante que o homem ele havia sido condenado por um crime que ele não cometeu, né? Mas ele já tinha passado tanta dificuldade na vida que ele queria ser preso, né? Eu achei interessante aquilo. E ele não se defendeu, nada disso. Ele não havia cometido crime, né? Mas eu achei interessante por que isso? Porque muitas pessoas também desejam uma situação como essa, né? Eu acabei de falar que a vida desse homem foi tão ruim que ele mesmo não tendo cometido crime, ele não se defendeu e queria continuar sendo preso, ficar preso, né? Queria ser condenado à prisão. Tem gente que também deseja isso também, né? É uma espécie de, sabe, de fuga, né? Fuga da sua própria responsabilidade, né? Porque aí ele se deixa levar por aquilo, tem um domínio do mundo espiritual e aí ele coloca a culpa no espírito, né? Que é muito mais fácil você colocar a culpa no mundo espiritual. Muito fácil, né? Bobo e tolo é o espírito que se deixa, né, usar para isso. A verdade é essa. Porque o espírito que se deixa sabendo que o outro quer que ele fique lá subjugando ele, é muito tolo, né, de fazer isso, que ele está assumindo um compromisso complicado. Na outra encarnação, ele vai ter que cuidar daquele que está fazendo isso. Então, são várias combinações aí que a gente precisa aprender, né? Pergunta 475. Pode alguém, por si mesmo, afastar os maus espíritos e libertar-se da dominação deles? Sempre é possível, a quem quer que seja, subtrair-se a um jugo, desde que com vontade firme o queira. Então, a gente sempre consegue nos subtrair da ação dos maus espíritos. Naturalmente que, às vezes, a gente não tem uma força necessária, falta parâmetros para a gente, né? É aí que entra o centro espírita. O centro espírita não vai salvar ninguém, mas ele ajuda, né? Ele ajuda em qual sentido? Você vai se tornando mais forte, porque você vai vendo pessoas que têm problemas iguais ao seu, e aí isso fortalece um ao outro. Você vai vendo pessoas que vão lhe dando boas ações, você se sente bem no trabalho que é realizado no centro, você se sente bem na influência que os espíritos fazem, né? Por estar perto de pessoas que pensam de um modo diferente. Então, isso vai lhe dando força, coisa que em casa você não vai conseguir. Em casa não adianta, né? Tem muita gente que pede para a gente, coloca meu nome lá no centro, não sei o quê. Eu não gosto de fazer isso, eu já falo assim de vez. Porque o problema não é você colocar o nome da pessoa lá no centro. Porque só o fato da pessoa ter uma predisposição a ir no centro assistir uma palestra, isso já demonstra, né, que ela realmente está querendo romper uma barreira. Agora, é muito cômodo você chegar e pedir para colocar o nome. E a pessoa... E aí, eu acho que tem gente que pede isso, né? Aí, daqui a pouco, você olha... O fulano, você vai onde? Não, eu vou numa festa lá, né? Vai chegar lá pelas 4 horas da manhã, que vai beber todos. Então, para que eu vou colocar o nome, né? No centro? Porque a gente pensa que aquele nome que você coloca no centro a gente não dá a devida importância. Mas eu me lembro que uma certa vez o Espírito foi bem claro, vocês tratem de colocar os nomes das pessoas que realmente querem uma mudança.
Porque ele falou assim, ó, nós vamos em todos os endereços que são colocados aqui. E muitas vezes a pessoa coloca o nome aqui, a gente chega na casa da pessoa, ela nem se encontra lá. Nem se encontra. Quando eles vão encontrar a pessoa, está na outra, sabe? Em outros 500 aí. Ou seja, o que significa? A pessoa pede para colocar o nome como se fosse um amuleto mágico. E aí o espírito vai lá e não vai adiantar nada. Aí vai fazer o quê? Ele vai chegar lá numa boate, lá num baile desses da vida aí, e vai simplesmente dar a meia volta e acabou. Porque a gente precisa, quando você pede para colocar o nome, você tem que estar com uma predisposição de receber aquele auxílio. Só que, geralmente, você não está nessa situação. Então, você precisa ter a predisposição de ir. Quando você vai ao centro assistir uma palestra, você já se coloca em predisposição de melhorar. Já coloca em predisposição, eu vim aqui, você já saiu de casa, você teve o trabalho de tomar um banho, colocar uma roupa, caminhar à noite, né? Ficar com medo de ser assaltado, chegar na porta do centro, assistir a palestra. Olha só quantas coisas que você fez que modificou o panorama. Agora, ficar sentado na TV, vendo série e pedir para colocar o nome, não vai mudar nada, né? E ainda tem uma coisa mais importante, hein? Que eu acabei de me lembrar. Uma certa vez, uma pessoa que eu levava muito em consideração, ela era uma pessoa que não era nem espírita, nem era meio confusa, era metade espírita, mas não era. E aí, um belo dia, eu coloquei o nome dela, que era de prece, né, dessa pessoa. Aí eu falei assim, eu coloquei seu nome lá naquele negócio, eu falei com essa pessoa. Aí o que foi que a pessoa, ela me respondeu? Quem mandou você colocar meu nome lá no centro? Né? Quem mandou você colocar o nome naquele período de prece? E ela tem razão. Ela tem razão, porque nós somos muito enxeridos com a vida dos outros. A gente acha que os outros querem, que os outros têm problema, que os outros sei que lá. Então, não tem, né? A pessoa nem pediu para colocar o nome, a gente coloca e aí a pessoa vem falar isso para mim. Eu dei total razão à pessoa. Total razão. Aí eu não tinha nada que me meter enxerido nisso. Isso é só um adendo, né, para a gente ver aí que quando a pessoa quer se libertar dos maus espíritos, ela vai se libertar. Ela vem ao centro, ela participa. Esse negócio de coloca meu nome lá, e aí quando você chega em casa, a pessoa está lá na festa. Não. Eu não ponho. Eu vou ser bem sincero. Se quiser, e vá ao centro e participe, né, das reuniões, que já ajuda. Claro que em casos que você está com as duas pernas quebradas, né, sem poder andar, é diferente, mas... Elcio, e aí, né, nessa pergunta que fala, né, se a pessoa pode, sim, se afastar desses espíritos, a gente volta lá nas outras questões que a gente viu, né, o que a gente pode fazer, praticando a caridade, né, trabalhando no bem, então tudo isso, e aí outra coisa que, assim, que eu acho que todos nós fazemos, né, pelo menos quem realmente estuda doutrina, já tem essa cultura, né, de fazer o evangelho no lar. Assim, eu noto, assim, eu percebo que desde que a gente começou a fazer, já faz muito tempo, né, quanto que isso fortalece a gente, às vezes até para a semana mesmo, né, o nosso, por exemplo, domingo, assim, né, que a gente para e pensa assim, não, olha o que a gente pediu no domingo, o que a gente estudou, né, e aí, assim, a gente vai fazendo, cada coisinha a gente vai fazendo a nossa parte, né? Então, se alguma coisa está, também nas outras questões anteriores, que fala aqueles pensamentos que não são nossos e que não são bons, então, se você se conecta, né, vigiando, orando, ficando atento, né, e sempre conectado nas tarefas da caridade, do bem, eu acho que automaticamente esses espíritos vão ser encaminhados aí para a doutrinação. Gente, eu acho que já são 10 para as 9.
E se for ler as outras perguntas, acho que vai esticar um pouco mais aí. Na verdade, só tinha mais 3 perguntas para ler e não ia acabar o capítulo também. Tá? Então, acho que a gente pode deixar as outras perguntas para a semana que vem. Na verdade, pela programação era até a 475 mesmo. Acho que era. Não, era 478, não é não? Não. É? Como é? Deixa eu ver aqui. Ah, é 475 mesmo. era. Tá certo. Eu que li errado aqui. Foi a programação foi direitinho. Porque as outras questões são maiores mesmo, né? Então, A gente continua na próxima Ok, quarta. meus irmãos, muito bom. Esse assunto é muito, muito importante, né? Então, né, se ninguém quer comentar mais alguma coisa, né? Todo mundo te agradece aí ao Elcio, né? Mais uma vez, pela explanação do assunto, muito bom. E pediria... Aí ele olha para mim. Dona Maria. Dona Maria está concentrada aí. Vamos orar então, Dona Maria. Ela está sem o áudio dela. Ele vai ter que ligar ali. Aí, agora sim. Calma aí, só que não sei se... Eu queria fazer uma sugestão, né? Acho que não sei se foi quarta-feira passada, a gente estava falando de reforma íntima, e a Ivone expressou algumas dificuldades, não foi, Ivone? Na reforma íntima. E aí eu queria fazer uma sugestão de leitura para ela e para quem quiser. Tem aqui, não sei se vocês conhecem, da Hermance Dufour, Reforma Íntima Sem Martírio. Não, Reforma Íntima Sem Martírio. E tem Escutando os Sentimentos, também dela. A Hermance Dufour foi uma adolescente, uma jovem daquelas que ajudaram ao Kardec na codificação. E ela tem vários livros psicografados pelo Vanderlei de Oliveira. São livros bons, é na linha da Joana de Ângeles, só que a linguagem dela é mais fácil, né? Não é tão rebuscada quanto a da Joana. E esses livros são muito bons aqui para a gente compreender, se martirizar tanto para fazer a nossa reforma íntima. Quem quiser, a Ivone aí, acho que estava meio preocupada, né, Ivone? Não, estou, continuo bastante preocupada. Mas repete aí para mim qual é o nome da... Eu pediria até, Conceição, se você puder, você colocar lá no nosso grupo, escrever o nome e eu vou colocar registrado lá para todo mundo. São livros até que dá para fazer estudo depois, sabe? Dá para fazer bom. Coisa legal. Muito bom, legal. Valeu. Muito bom mesmo. Senhor Jesus. Podemos então, Dona Maria? Fazer a prece? Por favor. Deus Pai de infinita bondade, Jesus, nosso amado e divino Mestre, queremos agradecer, Senhor, por mais um trabalho realizado na noite de hoje, pelas bênçãos recebidas, pelo amparo da espiritualidade, por toda a equipe espiritual, material, que estivemos juntos nesta noite, Senhor. Que as tuas bênçãos recaem sobre todos nesse momento, especialmente aqueles que estão passando pelas necessidades maiores da vida, Senhor, pelas provas da vida, que as tuas bênçãos se façam presentes em seus corações, em suas vidas, e que todos recebam nesta noite, Senhor, todas as bênçãos, bálsamos, conforto, consolo, para continuarmos, Senhor, nessa luta, e que a tua infinita misericórdia se espalhe sobre essa humanidade e cubra de bênção a terra, Senhor, de luzes, para que cada um de nós possamos contribuir com a nossa pequena luz
o nosso pequeno gesto de amor, de carinho, em prol de uma humanidade melhor. Muito obrigada por tudo. Fique conosco, Senhor, hoje e sempre, nos ajudando, nos amparando, nos alertando, nos mostrando, Senhor, o caminho de luz que Jesus nos ensina, nos ensinou e nos ensina sempre a seguir. Assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus, Graças a Deus. Obrigado, Elcio. Obrigada, pessoal. Até sexta-feira, Gente, um então. abraço aí, tá? Abraço todo mundo aí. Boa noite. Boa noite, meus queridos. Boa noite, um abraço. Boa noite. Um abraço. Até sexta-feira. Até sexta, se Deus quiser. Boa noite, crianças. Boa noite. Boa noite. Eu vou te ver, tia. Boa noite, boa noite. Boa noite, boa noite. Beijo. Boa noite. Tchau. Sai.